A gente estava falando de um setor que envolve inovação, tecnologia, cultura e estava falando no final do bloco da importância de tirar um pouco o Estado disso. Mas o Estado tem um papel indutor importante, a gente está falando dos municípios também. Como é que a gente trabalha em parceria e também fazendo com que os setores percebam esse potencial e utilizem esse potencial? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque o Estado ele tem um papel decisivo, porque quando alguma atividade econômica, ou produtiva, melhor dizendo, ela não está estruturada ainda como um negócio maduro, somente a visão estratégica do Estado pode proteger aquela atividade até ela se tornar competitiva, né? Se a gente não tivesse tido o Estado construindo uma siderúrgica na década de 40, nós até hoje não produziríamos aço, porque naquele momento aquilo não era um negócio para o país. Então o Estado ele tem um papel importantíssimo, primeiramente na questão estratégica de reconhecer a economia criativa como um elemento estratégico da cidade, do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um papel fundamental no fomento inicial, porque é uma atividade extremamente incerta. O produto que você gera da economia criativa, você não tem a menor noção se ele vai dar certo ou não. Então você precisa ter escala, você precisa ter muita gente fazendo, para que dessa muita gente fazendo surjam grandes negócios, certo? Você não consegue ser certeiro, não, aquela é a menina, aquele é o cara que vai fazer o grande negócio. Porque a gente está falando também de, por exemplo, quando você pega o setor audiovisual, das viralizações, né? Do que acontece, que são fenômenos, a gente não sabe qual é a receita, não tem uma receita pronta. Não tem, você precisa ter muita gente fazendo, né? Às vezes a gente tem, na comunicação, você eu queria fazer um viral. Não tem uma receita para fazer um viral. Ele acontece, né? Então, quanto mais tiver gente fazendo, quanto mais pessoas estiverem fazendo, maior é a chance da atividade dar certo. E aí eu acho que também vale a pena voltar na questão do ambiente de negócios, né? Então, assim, o Estado conseguindo propiciar isso, seja por meio de uma legislação que de alguma forma proteja. A gente já conversou muito também, até aqui na LERJ mesmo, sobre a possibilidade de pegar alguns imóveis ociosos, por exemplo, e fornecê-los para esses empreendedores. É uma iniciativa que já acontece em São Paulo, que a gente considera também que pode ser muito relevante aqui no Rio. Então, assim, tornar um pouco o próprio INPI, por exemplo, que é um espaço de registro de marcas, patentes, que acabam sendo o bem que é a tangibilização desse intangível da indústria criativa, muitas vezes. Então, assim, criar esse arcabouço geral para que esses negócios possam se promover e se desenvolver. E tem um fator muito importante também, que é o da desburocratização, né? É um setor que tem, por si só, ele parece ser muito informal. E como é que você traz esses negócios para a luz? Como é que você começa a contabilizar? Como é que você consegue também tangibilizar e mapear? Esse é um desafio. Aí dentro do campo da economia criativa tem até uma diferença importante, né? O setor que a Firjan chama de consumo, que você tem ali a biotecnologia, o design, a arquitetura, a publicidade, são setores mais formais, né? O emprego ele é mais formal. A Firjan consegue contar bem esse profissional. Já o setor da cultura ele é muito informal. Esse cara é difícil de ser contado, de ser identificado. Então, até mesmo políticas públicas que reconheçam a informalidade do campo são importantes de serem definidas. Porque quando você estabelece uma política pública que para você acessar você tem que ter um CNPJ, você tirou do processo produtivo e do acesso a esse recurso, talvez 70% do mercado da cultura, que são extremamente informais. Então, acho que a própria inteligência assim, do que é a política pública, de como você acessa a esses profissionais, precisa ser pensado. É legal também falar sobre a questão do financiamento, né? Também é muito difícil, por exemplo, caso você não tenha um incentivo de fora, se você quer iniciar o seu negócio de alguma forma e pega, por exemplo, um empréstimo, você não tem condições de apresentar, você não tem garantias reais, né? Porque a gente está falando do intangível, né? Do imaterial. Então, assim, criar também possibilidades, novas formas de financiamento, né? A gente vê o crowdfunding aí chegando com força total.
o equity crowdfunding. Então, assim, e criando todas essas possibilidades de financiamento, de formalização jurídica. E a gente também vê por parte desse setor da inovação, né, do crowdfunding, que é o financiamento coletivo e outros, uma dificuldade muito grande de atuar no Rio de Janeiro. Também é um ponto que eles sempre colocam como a burocracia, alguns impeditivos desse processo. Talvez fosse a hora importante da gente começar a ver como é que a gente torna mais simples esse caminhar do profissional criativo pelo mercado, para transformar, de fato, essas coisas em negócios. Um dos desafios, sem dúvida, é o chamado marco regulatório. A gente sabe que a gente tem um caminho muito longo até você formalizar uma empresa, às vezes mais difícil quando a empresa acaba. Porque uma das características também da economia criativa não é que a sua empresa vai dar certo para a vida toda. Quando você pega a experiência dos Estados Unidos, da Europa, Itália, França, você cria uma empresa, ela dura 5 anos, acaba, você cria outra. É como se a gente estivesse trocando de trabalho, trocando de emprego. Eu saí de uma empresa e fui trabalhar em outra. Isso também é o que acontece quando você está na economia criativa, quando o profissional cria uma empresa, ela acaba e cria outra. A burocracia para você acabar uma empresa no Brasil, no Rio de Janeiro, é enorme. Então, quando a sua empresa acaba, tudo que você quer é não criar outra. Então isso, do ponto de vista da inovação e do empreendedorismo, isso tem que ser repensado, sem dúvida alguma. E em termos de futuro, assim, o que a gente observa também de possibilidades para o mundo? Porque também a gente está falando da indústria criativa, que é uma indústria que ela é virada para o mundo e para as oportunidades que estão fora também do Brasil, do Rio de Janeiro, né, da nossa cápsula aqui. Que oportunidades são essas e como é que essas iniciativas, tanto da universidade quanto da indústria, estão olhando para esse mundo aí fora? A gente vê muito atualmente já, né, profissionais criativos que nem sempre estão até totalmente formados, sendo exportados, assim, né? Muitas empresas hoje vêm aqui e procuram exatamente esses profissionais porque reconhecem no Brasil essa vocação criativa, né? E especialmente o Rio tem um lugar muito forte nisso. Então, assim, é complicado dizer. Para as produções, por exemplo, a língua é uma barreira? Que é o que a gente percebe em outros setores, é que o fato de ser português, a gente está olhando também para as oportunidades da língua portuguesa, tá formando gente para falar em outros idiomas e trabalhar nesses outros idiomas. Eu discordo um pouco dessa visão, assim. Eu escuto muito dizer que a língua é uma barreira. Eu acho que não. Eu acho que se a gente conseguir, em termos de, a gente fala de produção audiovisual, se nós conseguirmos ter uma produção que tenha um pressuposto universal na sua produção, alguma coisa que converse com o mundo, mas que esse pressuposto universal tenha como pano de fundo o local, essa produção vai dar certo. Tá? Então, se você conseguir apresentar algo que seja global, mas que tenha como pano de fundo o seu local, a sua vida, isso o mundo quer saber da gente. Tá? Agora, se a gente faz coisas que o mundo inteiro já faz, não vai dar certo. É como se a gente falasse assim, ninguém vai fazer cinema brasileiro melhor do que o brasileiro. Certo? Então é nisso que a gente tem que se pegar. Mas tem que se tornar muito comum essa questão das coproduções, né? O tempo todo você vê, né, por exemplo, nessa contagem aí do Oscar, nessa corrida, a quantidade de coproduções aumentando significativamente. As coproduções elas auxiliam muito em toda a distribuição e na aceitação de um filme em qualquer outra região, né? E o que a gente vê é muito legal o que o João disse, porque esse ano, em 2017, a gente nunca teve uma presença tão forte no Festival de Berlim, por exemplo, como a presença do cinema brasileiro lá hoje, assim. E é exatamente por aí que a gente conseguiu. A gente na Firjan fez um projeto por um tempo que chamava Films from Rio, que era exatamente para levar esses produtores nacionais para esses mercados internacionais, para entender um pouquinho melhor a lógica deles. E com certeza a coprodução é um dos melhores caminhos, que já acaba garantindo uma distribuição. Mas é interessante ver que houve uma mudança muito grande no roteiro desses filmes, né? No que esses filmes estão contando, e foi a partir disso mesmo. A gente tem que valorizar o nosso local, é isso que as pessoas querem ver, é isso que interessa a elas, com uma produção de nível global, tecnicamente falando, mas o lúdico, a história ali, a emoção, ela tem que ser brasileira, ela não pode pertencer a nenhum outro lugar, senão ela não vai ter o seu espaço. E o cenário, a gente pode falar qualquer coisa, mas ainda é muito propício a toda essa criatividade acontecer. E a gente não está falando nem só da cidade do Rio, mas também de outros tantos cenários que a gente tem no interior do estado, né? Que precisam ser até vistos com mais atenção.
não só do cenário, mas das histórias, né? Eu acho que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro paisagem para qualquer tipo de filme. O que não tiver a gente faz em estúdio, mas a gente tem paisagem externa para qualquer tipo de filme. E nós temos muitas histórias para contar. A nossa cultura ela é muito rica, aliás, isso é reconhecido por todo mundo. O desafio está naquilo que eu até falei antes, como que você transforma essa cultura extremamente diversa, extremamente rica, em ativo para o desenvolvimento econômico. Bem, potencial nós temos, o negócio é continuar nessa linha e ver o setor da cultura também como setor estratégico para o estado do Rio. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Tâmela, obrigada, João, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão por WhatsApp para o 21 98890 4709. E se você quiser acompanhar os nossos programas, acesse o nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Lá você pode assistir todos os programas de Rio em Foco que já foram ao ar. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.